programa Humanos por Direito está no ar e nossa conversa de hoje é com a médica infectologista Paula Rubim Facco Librelotto, que vai nos esclarecer dúvidas sobre H1N1 e uma possível nova pandemia do vírus. Muito obrigado pela sua participação aqui na Unicruz TV. Eu começo citando alguns números, fazendo um comparativo, né? No ano passado inteiro, 141 brasileiros pegaram o vírus. Mas neste ano, em menos de 3 meses, apenas no estado de São Paulo, já havia notificado 260 casos da doença. Isso sem falar nas mortes por todo o país. A gente pode dizer que a gente está enfrentando uma pandemia do H1N1? Não. Ainda pandemia não. Pandemia nós tivemos em 2009, quando esse vírus surgiu pela primeira vez, o país não estava preparado para a leva de casos que teve, quando a gente não tinha nem tratamento para oferecer para os pacientes. Desde 2009, o vírus já está circulando. Todos os anos a gente tem casos de gripe por H1N1 ou por outras cepas, como por exemplo pela influenza B, a gente já tem. O ano passado a gente teve casos de mortes, esse ano que a gente está vendo é uma antecipação dos casos. O que normalmente costuma acontecer na metade do outono para o inverno, a gente viu já nesses primeiros meses nos primeiros dias de março. Então, assim, não temos que nos alarmar e entrar em pânico, que a gente tem que fazer as medidas de prevenção, porque o vírus já está aí, a gente tem, e nesse momento a gente tem como combatê-lo. Nós temos um tratamento, o país está mais organizado para enfrentar possíveis novos surtos, então acredito que esse ano a gente tem que ter mais calma e observar bem as medidas mesmo de prevenção. Além da vacina contra H1N1, a gente tem outras formas de se prevenir. Quais seriam essas formas para as pessoas evitarem o contágio? Tá. Então, assim, nós temos hoje 2 tipos de vacinas no Brasil, que é a vacina trivalente e a tetravalente. Elas tem 3 tipos de sorotipos, que é o influenza A, o H1N1 e o influenza H3N2, mais o influenza B. A tetravalente tem uma cepa a mais, o influenza B, que a gente encontra nas clínicas privadas. A vacina, a cada ano, ela se modifica, então é importante que todas as pessoas que estejam nos ouvindo a nossa conversa, elas saibam que tem que se vacinar todos os anos. A vacina, depois que a gente faz, demora em torno de 2 semanas a 3 semanas para atingir um teto máximo de imunidade. Então, a gente vai ter todo esse tempo que aí a gente, apesar de ter feito a vacina, ainda não vai estar imune. Então, as outras medidas de prevenção, que é o quê? Cuidado com qualquer tipo de secreção respiratória, que quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente solta essas gotículas no ar. Cuidado com superfícies que podem estar contaminadas, como por exemplo, dentro dos ônibus, as maçanetas, que pode ter sim partes do vírus que podem sobreviver de 6 até 48 horas nessas superfícies. Então, o que a gente diz assim, da prevenção para não entrar em contato com essas secreções, que seria através da etiqueta respiratória, que é o quê? Ao tossir, cobrir a boca, ao suar o nariz, usar um lenço descartável. E sempre lavar as mãos, porque a gente entra em contato com superfície, o brasileiro tem a mania de cumprimentar, de abraçar, de beijar as pessoas e aí a gente pode estar entrando em contato. Então, lavar bem as mãos e usar o álcool gel é uma das medidas mais efetivas, até a gente ter a vacinação, o seu período, que é a partir dessas 2 semanas. Tem algumas afirmações que dizem que quando a gente está com a imunidade muito baixa, aumenta potencialmente aí o risco da gente contrair o H1N1. É correta essa informação? Na verdade, a nossa imunidade está relacionada com a possibilidade de a gente adquirir doenças. O fato de ter uma imunidade mais baixa deixa o nosso organismo mais propício para ter complicações das doenças. No caso da H1N1, o que a gente observa? Naqueles pacientes que têm alteração da imunidade, ou por causa dos seus extremos de idade, como por exemplo as crianças ou os idosos, ou durante o período gestacional, ou por ser portador de alguma doença crônica, por exemplo, um câncer, HIV, uma doença pulmonar crônica, um paciente transplantado, eles têm sim uma imunidade alterada, então eles têm mais riscos de fazer casos graves, como por exemplo de pneumonia e até evoluir para insuficiência respiratória. E é o que a gente tem observado no último boletim epidemiológico que saiu dos dados até o dia 7 de abril,
que os óbitos que nós tivemos, principalmente no Rio Grande do Sul, que foram 4, estavam relacionados a pacientes que tinham comorbidades, que já tinham alteração da sua imunidade. Existe informação de que a vacina é o próprio vírus morto, né? Então, as pessoas acabam se confundindo, né? De que a própria vacina pode causar a gripe. Como é que a gente lida com essas afirmações? Então, assim, a vacina, ela tem o que a gente chama o vírus inativado, ou componentes dele. Não deixa de ser o vírus morto. Então, quando a gente injeta a vacina, a gente vai produzir anticorpos contra algumas cepas. Esse boato que quando faz a vacina fica gripado, isso não existe, porque como o vírus ele está morto, ele não causa, a vacina não causa gripe. Isso as pessoas podem ficar tranquilas. Agora, qualquer vacina pode dar um mal-estar, até mesmo febre, até 48 horas após a sua aplicação. Então, às vezes tem uma confusão nessa questão temporal. Se alguém fizer a vacina e tiver um quadro gripal, foi uma coincidência, o vírus já estava incubado e acabou se manifestando. Se ela não tivesse a vacina, ela ia ter Seria igual bem pior, a né? gripe. Na verdade, é aquilo que eu te falei. A vacina, a gente demora 2 semanas para começar a adquirir a imunidade. É importante que todos saibam que ela não é 100%, por quê? Ela cobre apenas 3 cepas, ou 4, e a gente sabe que tem diversos vírus que causam quadros gripais ou quadros de resfriado comum, então ela não garante uma proteção de 100%. Então a pessoa que faz a vacina, ela pode sim ter quadros gripais, mas não relacionados a cepas, ou algumas cepas que são geneticamente modificadas. O medicamento base, né, que a gente acompanha na mídia é o Tamiflu. E tem algumas informações de que ervas como anis estrelado e a erva doce, tem bases ali de elementos que possam também combater o H1N1. Essa informação procede? Na verdade, é sim. O Tamiflu, ele no Brasil é feito pela indústria Roche, que sim, na sua base, para fazer o fosfato de oseltamivir, ele ocupa anis, o estrelado, de 4 províncias da China, mas é através de todo um processo químico muito complexo que eles conseguem tirar esse extrato. Então, usar o anis estrelado como um chá ou como uma outra maneira para tratamento, isso não foi comprovado cientificamente. Não é eficaz. Não é eficaz. O que a gente tem hoje para tratamento contra a influenza é o Tamiflu, que é a medicação que deve ser usada em até 48 horas do início dos sintomas para a pessoa ter o seu total efeito. O remédio ele é muito eficaz. Foi comprovado que ele diminui chances de complicação, inclusive ele diminui em torno de 2 dias a severidade dos sintomas. E com isso acaba reduzindo também as chances da pessoa vir a óbito. Mas ele tem que ser iniciado precocemente. Existem alguns números assim que a gente possa manifestar às pessoas aqui no Rio Grande do Sul, que a gente possa alertar essas pessoas? Tu diz números para entrar em contato, para procurar ajuda? Isso, para a gente poder entrar em contato e buscar novas informações de como evitar, talvez, a possível pandemia. Tá, né? Então assim, o principal hoje é, se a gente tiver os sintomas, procurar um pronto atendimento, um consultório para fazer o exame físico. Por quê? Existem muitas dúvidas do que é um resfriado comum e do que é a gripe por H1N1. No caso, a gripe por H1N1 é um quadro muito mais forte de febre, de intensa dor no corpo associada a sintomas respiratórios como coriza, congestão ou tosse. Ao ter esses sintomas, a pessoa deve procurar um atendimento, tá? Antes de ter as complicações como falta de ar ou dor ventilatório dependente, porque ela precisa iniciar a medicação. Então, se alguém tiver dúvida em casa de estar ou não com H1N1, eu sugiro que vá consultar. Para a gente tirar dúvidas, a vigilância sanitária do município, a gente tem a Secretaria de Saúde, tem os hospitais. Seria muito importante que as pessoas conversassem com profissionais da saúde para esclarecer. Tem muitos boatos, tem muitas inverdades. O que a gente tem que saber é o quê? Tem como prevenir H1N1. É isso que nós temos que nos preparar frente a todo esse alarme, a todo esse pânico. Temos a vacina, claro.
na rede pública para não estar à disposição de todo mundo, só para grupos de risco. Aqueles que tiverem condições de fazer devem procurar as clínicas privadas, porque quanto mais gente vacinada, menos o vírus vai estar circulando, menos casos graves teremos e mesmo menos chance de óbito. E a prevenção, com a lavagem das mãos e o uso do álcool gel nesse momento é o que vai fazer com que a gente quebre essa barreira de transmissão. Então, acho que o principal nesse momento é a gente se prevenir. Não ficar em grandes aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, evitar entrar em contato com as secreções e evitar visitar pessoas doentes e, se tiver sintomas, tomar o medicamento. Exatamente sobre essas aglomerações que eu ia te perguntar. Como é que a gente trabalha em escolas, instituições de ensino, campanhas propriamente do governo que a gente adapta ali nessas aglomerações, podemos dizer assim? O que a gente deve fazer? Seria muito importante que as escolas tivessem à disposição nas salas de aulas dispensadores de álcool gel, que tivesse essa cultura de lavagem das mãos sempre antes de refeições ou lavagem seguida sempre que tu notar que a tua mão tem sujidade. A importância de manter os ambientes ventilados, mesmo nos frios, agora que vai começar a ficar mais frio, manter janelas abertas para ter uma corrente de ar e principalmente orientar as famílias. Se a gente tiver alguém com suspeita de gripe, alguém doente, que essa pessoa não vá. Não aquilo de encerrar as aulas, fecha a creche, fecha a escola. Não é assim, porque isso gera pânico. O que a gente faz? Quando tem alguém doente, a gente afasta o doente. Não afasta, não fecha, por exemplo, uma escola. Então, o importante é a prevenção. Eu acho que as escolas já vêm explicando para as pessoas, tem muitas campanhas na mídia sobre essa questão da etiqueta respiratória. É importante que cada criança tenha a sua garrafinha de água para não ver a troca entre os colegas e imprescindível a lavagem das mãos. Exatamente. E a gente também pode considerar que não devemos falar somente nesse período sobre H1N1. Está presente durante todo o ano, Exato. Especialmente nesse período. E como no início da conversa a gente falava que todo ano há esse período, né, da gripe, como é que a gente pode alertar também as pessoas para permanecerem com esses cuidados até o final do ano e posteriormente, né? Sim. Então, como a gente conversou, os maiores picos é agora na entrada do inverno. Mas a gente teve casos ao longo de todo o ano passado, até nos períodos de calor, de casos de gripe. Não é só a gripe que a gente previne lavando a mão, com uma etiqueta respiratória. Existem vários outros vírus. Existe, por exemplo, cachumba, que é assim que a gente vai evitar. Outros tipos de virose, como, por exemplo, infecções gastrointestinais, é assim que a gente evita, lavando a mão, cuidando para não entrar em contato com secreção. Então, eu acho que um autocuidado, que as pessoas terem esse hábito de usar o álcool gel, de usar a lavagem das mãos, sim, é o melhor mecanismo no momento da gente prevenir qualquer tipo de infecção, seja ela bacteriana, seja ela viral, seja ela dentro da comunidade, em casa, ou seja ela dentro do hospital. Então agora a nossa missão como cidadãos também é combater, né, em conjunto para a gente evitar possivelmente entrar em uma nova pandemia. Isso. A gente conversava antes em off sobre as mortes, né? No nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem acompanhado alguns óbitos pelo H1N1, confere? Sim, nós já tivemos 4 óbitos a partir do dia 23 de março até o dia 7, que foi quando ocorreram esses óbitos. Isso vai aumentando, provavelmente teremos mais ao longo do ano. Esses 4 óbitos foram por H1N1, mas nós tivemos mais 13 óbitos que foram causados por outros vírus, que não H1N1. Então, assim, a gente tem o H1N1, que é o que mais está chamando a atenção nesse momento. Mas existem outros vírus respiratórios que são capazes também de fazer um quadro grave. Para esses outros vírus, a gente não tem tratamento, só a prevenção. No caso da H1N1, que a gente é o que mais fala, que está todo mundo mais apavorado, a gente tem o tratamento. Os casos que morreram eram pacientes que tinham comorbidades e eram pacientes que não tinham recebido vacina no ano passado. Agora, então, a gente deve ficar alerta, mas não entrar em pânico, apenas seguir, né, os cuidados para que a gente não passe por essa situação de ter H1N1, né? Exato. Muito obrigado pela sua participação, por essa conversa tão informacional. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e a gente se vê em um próximo programa. Tchau, tchau!